Olá, hoje no Legislativo em Pauta nós estamos recebendo uma das integrantes da bancada feminina aqui do Legislativo Pelotense. Ela está no primeiro mandato, é vereadora e preside a Comissão de Proteção Animal. Seja bem-vinda, vereadora Marisa Schwarzer. Obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Vereadora, para a gente começar a nossa conversa, né, eu queria voltar um pouquinho no tempo e saber um pouquinho das suas raízes. A senhora me fala um pouco de família. A senhora é natural aqui de Pelotas? Não, eu estou morando aqui em Pelotas há torno de 20 anos. Sou lá do noroeste do estado, do Rio Grande do Sul, Três Passos, que é próximo a Ijuí, Santa Rosa, porque Três Passos é uma cidade pequena, então eu sempre dou como referência Ijuí Sim. E Santa Rosa, que são cidades maiores. E vim para cá há em torno de uns 20 anos. E quando a senhora volta lá para sua cidade natal, pensando em família, infância, assim, as memórias que a senhora tem, nos contar um pouquinho da Marisa, independente da vereadora. Eu sou de uma família de 5 irmãos e a gente era uma família muito unida e a gente confraternizava bastante e a gente cada um tomou um rumo diferente depois todo mundo fez faculdade, todo mundo teve uma profissão e a gente foi tomando um rumo diferente. A maioria da minha família veio para Pelotas. Eu tenho uma irmã que está na Bahia e o restante toda ela em Pelotas. E a gente conseguiu se reunir de novo aqui em Pelotas para juntar a família. E eu fiz minha faculdade de Direito, eu sou advogada. Eu fiz faculdade de Direito lá no noroeste do estado, que é Ijuí. E me formei lá. Quando vim para Pelotas, eu abri um escritório de advocacia junto com a minha irmã, que também é advogada. Eu advoguei um tempo aqui e depois foi aos poucos, foi surgindo a causa animal não surgiu aos poucos, porque desde criança a gente sempre gostou de animais, sempre teve animais em casa e a gente tinha um convívio assim com eles, sempre teve. E só que quando eu vim a Pelotas, aqui a situação de Pelotas é muito difícil, porque da onde eu vim, lá não tinha animais de rua, animais abandonados. Lá é totalmente diferente a região de lá. E eu chegando aqui, eu conheci o meu marido, que é o Raul, e ele também é ligado à causa animal, gosta de animais, e eu comecei a me envolver mais. E fui deixando a advocacia de lado e fui meio que indo mais para a causa animal. Era justamente isso que eu ia já lhe perguntar, né? O que tinha despertado essa sua identificação com a causa animal? A senhora é protetora há aproximadamente uns 20 anos, né? Que a senhora vem já trabalhando e voltada, né, para o bem-estar animal. Sim, como eu disse antes, né? Eu gostei de animais, mas lá não tinha maus tratos na minha região. E quando eu vim a Pelotas, eu vi a situação, eu fui morar no Laranjal e tinha a Barra lá, que era uma situação muito difícil, uma amiga me levou até lá e eu vi as condições, aí comecei a vir nos bairros, não, mas aquele bairro é pior, e aqui daí eu fui olhando e fui me envolvendo e fui diminuindo o meu trabalho de advocacia e como meu marido gostava muito de animais e ajudava também, e por causa dele também que a gente se envolveu, porque eu sozinha eu não poderia fazer muito, né? Por causa dele que eu pude ter mais força, a força dele que me ajudou a ficar mais tempo na causa animal. Sim, se dedicar mais. Se dedicar mais, sim. E dá para dizer que a causa animal que trouxe a senhora até a política? Com certeza, porque como eu já sou advogada, eu percebi que o tempo que eu estava ajudando os animais, eu meio que estava enxugando gelo, que a gente precisava de políticas públicas. E a gente vai fazendo e parece que não chega a lugar nenhum. Então, por isso que eu resolvi entrar na política para ver se eu conseguia algo a mais, né, para poder ajudá-los. E foi isso. Então, eu acho que ajudou muito, porque a gente teve agora emendas impositivas, que eu pude destinar também à causa animal, à saúde.
E eu acho que isso que me levou e ajudou bastante. A senhora está no primeiro mandato, né, como vereadora, é mulher dentro de um espaço que a maioria são homens, né, não só em Pelotas, como de forma geral, e tem como principal pauta a causa animal, que mesmo sendo um problema, né, de saúde pública, uma questão de saúde pública, ainda tem uma certa resistência quando a gente pensa em projetos, em ações de melhorias e mudanças. Dá para dizer que esses são os maiores desafios que a senhora tem enfrentado no seu mandato? Sim, eu penso que esse é o maior desafio, sim. A pauta animal, ela não tem tido a importância que ela deveria ter. Porque aqui na nossa cidade a gente tem quase 400 mil habitantes e animais, a quantidade de animais soltos nas ruas é gritante. Então, ela tem que ter mais importância do que está sendo dado aqui na Câmara. A gente não tem uma clínica veterinária gratuita, por exemplo, aqui na cidade. E a gente precisava ter, porque todos os animais que são abandonados nas ruas, que estão doentes, que necessitam de um atendimento veterinário, a gente não tem onde levar. A gente tem a Universidade Federal que dispõe de 7 vagas mensais. E essas 7 vagas mensais eu sozinha proporciono. E olha a diferença de uma universidade federal com vários veterinários formados, precisando ter experiência, precisando fazer estágios, e a universidade não dá só dá 7 vagas. Eu tenho animais 7 na clínica, que eu pego dos recursos próprios meus, que todo o que eu recebo como vereadora vai todo para a causa animal, porque a gente não consegue deixar um bichinho na rua sofrendo, sangrando, morrendo aos poucos, agonizando, e ninguém busca. Sim. Ninguém busca. O canil está lotado, não tem vagas no canil. Então eu digo assim que é muito importante a causa animal, inclusive os cavalos, as charretes. Agora a gente está no mês do Maio Amarelo, que é contra acidente, para conscientizar sobre acidente de trânsito, e os animais estão incluídos no Maio Amarelo. Por quê? Porque a grande parte dos acidentes de trânsito são com charretes e cavalos, e cães e gatos nas ruas soltos, porque a cidade está tomada, nas vilas, bairros, assim, está tomado de animais sofrendo. Hoje eu recebi 3 pedidos de ajuda, só que a gente não tem condições financeiras de ajudar todos. Sim, de abraçar tudo. Abraçar tudo. E as charretes a gente sabe que um dia vai acabar, porque o trânsito de Pelotas ele não comporta mais charretes, cavalos e carros. A gente não consegue nem andar com carro dentro do trânsito de Pelotas, já está saturado. Sim. Então imagina um cavalo com charretes no trânsito. E a senhora tem, né, articulado e buscado um meio, uma forma de tentar solucionar, uma alternativa para isso, né? Sim, a gente buscou recursos em Brasília para começar a substituição da tração animal, pelo menos na área central, para depois ir gradativamente diminuindo. A gente está com um projeto novo agora, que a gente vai apresentar para o Executivo, de uma redução gradativa, como aconteceu em Rio Grande e várias outras cidades do estado, que vai diminuindo aos poucos e começando a fazer a quantidade, ver as quantidades de charretes que tem, como que vai ser feito. Então, esse é um projeto novo que eu estou fazendo, que ainda vai ser discutido. Sim, apresentado para o Executivo. E também o outro projeto importante é a farmácia pet solidária, que às vezes os animais eles as pessoas não têm condições de comprar medicamentos, e tem muita gente que sobra medicamento em casa. Então a gente criou um projeto de lei também sancionado para levar os remédios que sobrarem dentro do prazo da validade para um local que a gente está já vendo uma sala e um veterinário junto à prefeitura, para a gente abrir essa farmácia pet solidária. Que já vai contribuir até, né, com a questão que a senhora falou, de ter recursos para conseguir oferecer para esses animais, né, um tratamento. Né? E a gente tem, assim, acho que uns 14 ou 15 projetos de lei, assim, aprovados nesses 2 anos de mandato também.
Vereadora, além, né, da causa animal, nesses 2 anos e meio de mandato, a senhora também tem projetos voltados para as mulheres, né, e para trans e travestis. Eu queria que a senhora falasse um pouco dessa atuação, assim. Sim, eu estou bem orgulhosa desses projetos, porque, principalmente para pessoas trans, porque aqui no município de Pelotas, o primeiro projeto aprovado na Câmara de Vereadores aqui, que é o do nosso mandato. Nunca se conseguiu aprovar um projeto aqui na Câmara, até agradeço aos meus colegas também que aprovaram, vagas em concurso público para pessoas trans. Muito, claro que teve muitos que falaram, não, mas que não se pode colocar vagas, porque o que importa é quem tem inteligente e quem não é. Mas não é isso que está em questão. O que está em questão é que eles não têm chance na iniciativa privada. Se eles não têm chance, é difícil alguém da iniciativa privada contratá-los. Eles têm dificuldade de ser contratados. Então, por isso que é importante que se garanta essas vagas em concurso público para trans. E também a gente tem um outro projeto para pessoas trans, que é na iniciativa privada também de empresas que fazem licitação com a prefeitura, que a prefeitura peça para que eles incluam pessoas trans também nas contratações. Sim, isso é um incentivo claro, da prefeitura. O projeto é um incentivo da prefeitura para que as empresas licitadas incluem pessoas trans também. Claro, é uma forma, já que, né, como a senhora falou, o setor privado, né, não ter essa dificuldade ainda, infelizmente, eles terem essa dificuldade de serem inseridos no mercado, o sistema público, né, ele conseguir dar essa oportunidade, esse incentivo, né, abrir essas portas, né. Vereador, e além desses projetos, né, que a senhora comentou, tem também um voltado para as mulheres, né? Sim, esse das mulheres também considero bastante importante, que garante a segurança delas à noite em bares, em restaurantes e casas noturnas. Às vezes a mulher chega num bar e ela é assediada de uma forma que não deveria ou é ameaçada. Agora o dono do bar, o restaurante, ele tem a obrigação de acolher a mulher e levar num local seguro até que venha alguém que possa ajudá-la a conduzir para ir para casa, ou seja, a polícia, um familiar. Isso é muito importante, essa segurança nos locais públicos. Antes não tinha em casas noturnas. Vereador, então a gente está se encaminhando, né, para o final da nossa conversa. Queria mais uma vez reforçar, agradecer a sua presença aqui no programa e pedir que a senhora deixe uma mensagem para quem acompanha a Rede Câmara, sejam eles eleitores ou não da Marisa Schwarzer. Tá. Eu quero pedir a todos que tenham mais compaixão pelos animais, que os animais precisam muito. Eles não têm voz, a gente é a voz deles. Então, se a gente não ajudá-los, não tem quem ajude. Eles precisam de nós. Eu tenho uma camiseta também que eu uso sempre nas feirinhas de adoção, onde as pessoas têm fome, os animais também têm. Então, sempre a gente ajuda as pessoas e os animais. Ótimo, muito obrigada, vereadora. Então é isso, Legislativo em Pauta, com a vereadora Marisa Schwarzer, fica por aqui. E você já sabe, siga acompanhando a Rede Câmara e conheça mais do vereador que você elegeu. Tchau, tchau!